caso surpreendente. O Nate começa perguntando se está tudo bem e em seguida pergunta para onde ela está indo. Ela fala que só está dando uma caminhada e ele pergunta se ela é dali e já ela pergunta o que ele quer. E ele fala que só está tentando encontrar um bom restaurante. E ela fala que só veio ali para fora para tomar um pouco de ar fresco. Ele pergunta se ela não conhece um lugar que tenha uma boa comida ali perto. E como ela diz que não, porque ela não é dali, ele pergunta da onde ela é. Ela pergunta se ele conhece São Francisco e ele diz que sim e pergunta se ela é de lá, e ela diz que sim e fala que ela só está visitando. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que é alguns dias. Ele fala que eles poderiam marcar alguma coisa para fazer mais tarde e pede o número dela. Ela fala que está bem e ele pergunta como assim, ela deseja um ótimo dia para ele. Ele pergunta se ela tem Instagram e ela pergunta para quê. Ele fala que para dizer a verdade ele quer o contato dela para que eles possam conversar. Ela pergunta conversar para quê e ele diz porque ele gostaria de conhecê-la. Ele fala que ele gosta de sair e se divertir e que ela deve gostar disso também. Ela fala que ultimamente ela tem preferido se divertir sozinha e ele pergunta se é verdade e também pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Chanel e ele diz que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela está indo e se ela está indo para a academia. E em seguida também pergunta se vai ser assim mesmo. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não conseguiu ouvir. Ela pergunta se ele é personal trainer e já ele pergunta por que ela está achando isso. Ela fala porque ele perguntou se ela estava indo para a academia. E ele fala que disse isso porque parece que ela tem um corpo treinado. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela pergunta para onde ele estava indo agora e ele fala que só estava tentando encontrar um bom lugar para almoçar. Ele fala que não conhece mesmo nada por ali e que estava tentando descobrir se ela era da área. E ela fala que talvez eles possam descobrir juntos. Ele pergunta se ela quer descobrir isso junto com ele e ela diz que sim. Ela pergunta se ele gostaria de fazer isso com ela e ele diz que sim e fala por que não. Ela pergunta por que agora ele não pega o Instagram dela e ele fala que já não precisa mais e ela pergunta por quê. E ele fala por que ela pode dar o número para ele. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que é uns 2 dias. Ela diz que ela já não precisa ficar por ali e ele pergunta o que a trouxe para ali. E ela responde dizendo que ela pode ficar se alguém der um bom motivo para ela. Ele pergunta então se quer dizer se alguém der um bom motivo para ela, ela fica. E ela diz que talvez, se valer a pena. Ele pergunta se o nome dela é Chanel e ela diz que sim. Ele fala que essa é a marca favorita dele e ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ele pergunta se ela está usando Chanel e fala que combina com o nome dela. Ela agradece e fala que ele é muito gentil. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela muda de assunto e fala que gostou muito do cordão dele. Ele pergunta se ela gostou da corrente dele, ela diz que sim e fala que é muito atraente. E como ele fala que atraente é ela agradece. Ela pergunta para onde ele estava indo e fala que eles podem fazer alguma coisa e ele pergunta como o quê. E ela diz que eles podem sair para comer alguma coisa. E ela diz que eles podem sair para procurar um bom lugar para almoçar. Ele fala que ele está em um hotel que tem uma comida muito boa e que pode trazer a comida em 10 minutos. Ela pergunta por que eles não entram no carro já que está muito quente ali. Ele pergunta se ela quer abrir a porta ou se ela quer que ele abra para ela, e ela pergunta se ele pode abrir para ela, e ele fala que é claro. Ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito linda. Ele pergunta se ela gostou do carro dele, ela fala que o carro dele é muito legal. Ele pergunta se ela nunca esteve antes em uma McLaren, ela diz que não. Ele pergunta se então é a primeira vez e ela diz que sim. Bom, e depois de um bom tempo ali conversando com ela, ele fala que sinceramente ele pensou que ela pudesse ser uma interesseira. E ela pergunta se ele está chamando de interesseira. Ele fala que não está chamando de interesseira, mas que ela não passou uma boa impressão para ele no começo. E por 4 vezes ela diz que não e fala que ela só está querendo se divertir e que mesmo se ele não tivesse esse carro, ela faria o mesmo. Mas ele fala que ela não se interessou até ver o carro dele. Ela pede para ele não julgá-la e fala que ela está ali agora e fala que eles podem fazer alguma coisa. Então ele a convida para ela conhecer o hotel em que ele está hospedado. Ela fala que agora ela ficou nervosa e que ele está deixando nervosa. Ele fala que está tudo bem e que ela não precisa ficar nervosa. Ele fala que só quer mostrar o lugar para ela e ela pergunta se ela está em boas mãos e ele fala que está.
Ela fala que está pronta e ele pergunta se ela está pronta e ela diz que sim. Esse vídeo começa com o Nair abordando essa garota e dizendo que ela é incrível. Ele fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta para onde ela está indo, e ela diz que não está interessada. Ele pergunta como assim ela não está interessada e pergunta se ele é tão ruim assim que ela já está atravessando a rua. Ela fala que não conhece e que nunca se sabe. Ele fala que é novo por ali e que ele está tentando fazer novos amigos. Ele se apresenta e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta o nome dela e mais uma vez ela diz que não está interessada. Ele fala que já entendeu e deseja um ótimo dia para ela. Mas quando ele entra no carro, ele percebe que ela já está voltando. Ela volta e pergunta se o carro é dele. Ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela diz que ela não sabe que pode ser alugado, mas ele fala que não aluga carros. Ela pergunta quantos anos ele tem. Ele diz que tem 26. Ela fala que pensou que ele fosse mais jovem. Ele pergunta por quê e ela diz que achou que ele fosse mais novo. E por 2 vezes ele diz que pelo menos isso é uma coisa boa e pergunta o que ela quer. E ela responde dizendo que ela está esperando o Uber chegar. Ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta o que fez ela voltar. Ela diz que só voltou para saber para onde ele estava indo. Ele fala que estava indo para a cobertura dele. Ela pergunta o que ele queria dizer. Ele fala que estava querendo conhecê-la, mas pelo que ele entendeu, ela tem namorado. Ela fala que disse que não estava interessada porque achou que ele era muito novo. Mas ele fala que ela voltou mesmo pensando que ele era mais novo. E ela fala que resolveu voltar justamente para saber quantos anos ele tem. E ele responde dizendo porque ela não perguntou logo no começo. E ela fica ali meio que sem saber o que dizer e fala que ela não sabia. Ela fala que pensou melhor sobre isso e que resolveu voltar, e ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que todo mundo a chama de Naná. Ele fala que entendeu e pede para ela tomar cuidado com o ônibus. E depois de dizer que gostou da tatuagem dela, ele diz que vai sair, mas ela fala que vai entrar no carro, mas ele fala que ele que vai sair. Ela fala que vai ser melhor do que ficar conversando pela janela. Ele fala que o nome dela é Naná e ela diz que é Naná. Ele fala que gostou disso, mas pergunta o nome verdadeiro dela. Ela diz que o nome dela é Naz e ele pergunta se esse é o nome verdadeiro dela. E como ela diz que sim, ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é de Nova York e ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Miami. Ela fala que não sabe bem, mas que talvez 1 ano e meio. Ele pergunta o que fez ela mudar para ali e ela diz que foi em busca de oportunidade e também de algo diferente. Ele pergunta o que ela estava fazendo por ali e ela diz que ia pegar o Uber porque ela tem uma sessão de foto mais tarde. E depois de dizer que para a noite ela ainda não tem plano, ela mostra um pouco do trabalho dela para ele. Ele pergunta quanto tempo ela levou para fazer essa pintura e fala que é muito boa. E ela fala que levou cerca de 20 minutos. Ele pergunta o que está escrito e ela diz coragem. E ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas depois a convida para entrar. Ele fala que ela pode abrir, mas ela diz que a porta está trancada. E ele fala que é só puxar. Ela pergunta se ele não vai abrir e ele pergunta se ela sabe por que a porta está trancada. E ela pergunta por quê. E ele fala que está trancada porque ela é interesseira. Ela fala que ela é interesseira e que isso não é da conta dele. E ele diz que tudo bem e fala para ela aproveitar o dia.